Sente-se abençoado, sente-se abençoada. Irmãos, hoje, de maneira muito carinhosa, os irmãos estão recebendo, graças à atuação do pastor Heber, essa cronologia, tá certo? Todos os irmãos receberam, amém? Graças ao amado pastor Heber, os irmãos, ele fez com todo carinho, eu passei para ele só as imagens e, graças a Deus, ficou muito bom. Óbvio que o Weber não consegue fazer milagre, né? Algumas estão um pouquinho apagadas, mas nada que a gente não consiga ler com muita calma. Todos esses eventos históricos que estão aí foram retirados deste livro do professor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Quem é o professor Carlos Oswaldo? Ele é um teólogo brasileiro, um dos raros teólogos que no Brasil sabia hebraico e grego. Ele dominava muito mais o grego que o hebraico. E ele tem esse livro chamado Foco e Desenvolvimento, da editora Agnus. Foco e Desenvolvimento do Velho Testamento, Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento. Irmãos, para quem quer ter, não é uma visão inicial, não é inicial. Já é uma visão intermediária, muito mais profunda. Sobre a palavra de Deus todinha, são livros excelentes de se adquirirem, tá bom? São livros excelentes de se adquirirem. Tanto o Novo Testamento quanto o Velho, mas aí é aquilo, você tem que já ter um pouquinho mais de leitura da palavra de Deus e de leitura de alguns livros que nós consideramos introdutórios. Mas é uma obra e uma coleção maravilhosa. E de todos, já que nós estamos trabalhando nesse momento tão difícil, né? Nesse período, obrigado, meu pastor, nesse período tão difícil de ajustar a Bíblia ao tempo, eu creio que a cronologia que ele coloca aqui dos fatos é fantástica. E aí fica esse presente para os irmãos. Eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, o trabalho do pastor Heber. Fica esse presente para os irmãos. Gostaria muito que os irmãos, durante a próxima semana e a outra, porque sexta-feira que vem nós não teremos estudo. Será o congresso dos jovens, tá bom? Então você tem 2 semanas para seguir esse contexto histórico. Seguir como? Pega aqui a primeira parte e lê onde está na palavra de Deus. E aí ele consegue, o nosso querido Carlos Oswaldo Pinto, e uma pena que o Senhor já tenha levado, né? Ele consegue ir desde o início, até o final desse período do exílio babilônico. Tá? É excepcional esse trabalho dele. De todos aqueles que já tentaram fazer isso, ele é o melhor. Tá? Eu tenho outras obras que também têm algo semelhante, mas o trabalho dele é o mais confiável. Então, fica aí para você, por gentileza, de presente, um grande presente. Eu pensei que nós teríamos isso só daqui a 2 semanas, mas pastor Heber, de forma carinhosa, já nos trouxe antes do tempo. Tá bom? Então, é um quadro para ler, ver, entender e discernir. Essa noite nós queremos tratar com os irmãos sobre o período bíblico de Zorobabel. Nós chegamos até a última aula no personagem, ou na personagem, né, deste grande homem, esse grande líder, nosso querido Zorobabel. E ele é uma peça fundamental para a gente entender os primeiros anos de retorno e de reconstrução. De retorno e reconstrução. Eu quero rapidamente só
relembrar com os irmãos, slides, filho. Só relembrar com os irmãos o nosso querido último encontro e aproveitar e aí partir imediatamente para Zorobabel. Vamos lá. A gente chegou até Ciro, e Ciro é esse grande imperador, né? Ciro é esse grande imperador. Não sei o que está havendo com nosso computador. A fonte, irmãos, era para estar toda em branco, mas fica em vermelho, né? E em casa estava em branco. Mas não tem problema, a gente ajusta depois e vamos ver se não dá problemas com direitos autorais. Mas tá bom, tudo tem a fonte. Eu devo ter feito alguma coisa errada em casa. E aí reverbera aqui. Mas não tem problema. Amados, então Ciro é o homem levantado por Deus. Em Isaías 44, Deus chama Ciro de meu servo. E Deus chega ao ponto de dizer que mesmo ele não tendo consciência, ele era instrumento na mão de Deus. Muito bem. Ciro, quando começou todo o seu grande império, ele está exatamente aqui, ó, tá? Ele tem estes grandes impérios ao lado dele. O primeiro aqui, a Babilônia. O segundo, o reino dos Medos, ok? E a parte de amarelo, que é onde está Ciro, era submissa aos Medos. E aqui em cima, obviamente, a parte mais extrema, né, de impérios que nós tínhamos nessa época, a Lídia, e aqui está Ciro, né? Ciro sai daqui e Ciro faz isso aqui, ó. Ciro simplesmente sai aqui de baixo, onde está a estrelinha, conquista a capital dos Medos. Depois de conquistar todos os Medos, Ciro vai até a Lídia, lá até Sardes, conquista do grande Cressos, né? Sardes, e Ciro desce para cá. Ele desce para a Babilônia e ele consegue, de forma brilhante e extraordinária, ele consegue varrer todo o Oriente Médio, só não conseguindo alcançar o nosso querido Egito. Muito bem, aquilo que era pequenininho se transforma nesse grande monstro. Aí está o Império Medo-Persa na mão de Ciro. Veja que ele vai exatamente, se você parar e pensar, aqui da capital, tá? Até o extremo, a segunda grande, maior cidade, tá? Ali na Lídia, né? E ele consegue vir aqui no extremo, ali hoje fica o Afeganistão, até o nosso glorioso mundo judaico, ou seja, em Judá e Israel. Ele alcança dimensões jamais alcançadas na época. Os historiadores dizem que o Império Persa, quando chega nesse ponto, ele tem exatamente 1/4 da humanidade nas suas mãos. Outros chegam a dizer que ele tem 2/4, ou seja, metade da humanidade na sua mão. Mas ele morre sem alcançar o Egito. Quem alcança o Egito é seu filho, Cilindro de Ciro. Eu creio que aqueles que leram em casa o artigo científico passado viram a importância desse cilindro para a história, né? E nesse cilindro, Ciro diz que é o grande homem de Deus e que veio para comandar toda a humanidade, né? As características deles nós vimos. Em primeiro lugar, uma política de tolerância, contanto que dinheiro chegasse para ele em razão dos impostos, cada parte conquistada tinha a possibilidade de continuar com a sua vida social, cultural e política. Utilização da elite local e sacerdotal para as suas finalidades, ok? Pagamento de impostos. Se não pagasse impostos, aí iam ver um lado horrível de Ciro, que era um lado terrível. Toda vez que houvesse necessidade, incorporação ao exército persa para lutar ao lado dos persas,
a multiplicidade de culturas e, o mais importante, uma divisão fantástica em satrapias, onde ficavam sátrapas e comandantes do exército, que eram os olhos do rei, para que os impostos chegassem de forma maravilhosa à Pérsia. Chegassem à Pérsia. Irmãos, quando o pastor Eber pregou aqui sobre Esther, e durante essa semana, ouvindo o pastor Rafael falar sobre Esther, gente, não é brincadeira não. O rei persa, Artaxerxes, quando ele deu aquela festa, ele deu uma festa que durou 6 meses. 6 meses. Você sabe que é uma festa de 180 dias, com tudo de bom e do melhor, por 180 dias. É porque o indivíduo tinha muito dinheiro. Entendeu? Todas as riquezas eram sugadas para esse grande império. Então vai fazer o quê, né? Voltando então aos slides, desde que os nossos queridos impostos chegassem, você podia tocar a sua vida socialmente de forma tranquila, maravilhosa e extraordinária. Voltou desde o início. Vamos lá. Ok, chegamos aqui. E está andando sozinho. Uau! Muito bem. Aqui está o túmulo de Ciro. E aí, quando Ciro morre, chega ao poder Cambises. Cambises II, porque Cambises I fora o pai de Ciro. Eu quero que você, Jojo, amplie, por gentileza, os dados, porque os dados são muito importantes, na medida em que nós temos exatamente, com Cambises, algo quase que inacreditável. O grande Egito cai nas mãos dos medo-persas. Na verdade, dos persas, né? Então, veja que os títulos que ele tem em primeiro lugar. Então, Ciro morre em 530 e a partir daí Cambises, a partir daí ele assume o comando. Vamos lá, são 7 anos de comando, foi só isso. E os títulos que ele tem são Grande Rei do Império Persa. Vamos caminhar, Jojo, por gentileza. Faraó da 27ª dinastia do Egito. Por quê? Porque quando ele controla o Egito, quando ele consegue dominar o Egito, ele se torna o grande homem do Egito. Portanto, Deus do Egito, Faraó, é mais um título dele. E, obviamente, volte, meu filho, grande rei do Império Persa. Tá bom? Reinado dele 7 anos, ele vem da mesma dinastia do nosso querido Ciro, e o sucessor dele é Esmerdes. Esse sucessor que ele tem, na verdade, foi alguém que tentou usurpar o trono. Mas Dario I, rapidamente, mata o usurpador Esmerdes e toma o trono. Então você tem, por consequência, pode diminuir, filho, você tem Ciro, depois você tem Cambises, e depois você tem Dario I. Todos eles persas. Muito bem. O que esse grande rei fez? Josué, amplia, por gentileza, ali na parte do Egito. Me ajude. Depois de conquistado por Ciro praticamente toda esta parte marrom, laranja, né? O que ele faz? Ele desce e ele, em 325, ele conquista o Egito por completo. Chegando até um pouco mais longe, aqui não tem a imagem, mas ele desce ali e ele tenta conquistar a Núbia, mas não consegue. Ok? E aí, 523 ele conquista, pode diminuir. 522, quando ele está voltando, por coincidência ou não, não sabemos, ele morre inclusive na Palestina. E depois ele é levado. Alguns dizem que não, ele morre em 520.
Mas essa conquista de Cambises II, do próprio Egito, traz algo que é essencial e fundamental, que é a maior extensão possível do Império Persa, que agora tem toda aquela área que não tinha, que é o Egito, e começa a controlar o norte da África, que sempre foi uma região muito importante e fundamental. Fundamental. É interessante esse fato, na medida em que nós temos agora um sistema de estradas, amplie meu filho, e de correios, que já funcionava muito bem antes de Ciro existir, também agora no Egito. Alcançando o quê? Pare aí, filho. Alcançando as riquezas do Egito, que sempre foi o celeiro do mundo antigo. Roma que o diga. Roma que o diga. Roma só comia por causa do Egito. E agora você tem as riquezas provenientes do rio Nilo subindo pela estrada real. Josué, amplia ao máximo possível ali a região de Jerusalém, tá? Você tem, então, subindo pela estrada real, ali, ó, passando por Gaza, tá? E subindo até Tiro, Sidom, e chegando na maior das estradas, pode diminuir, filho, ali no Crescente Fértil, chegando toda a comida ao império. Com isso, os suprimentos triplicaram de tal forma que Artaxerxes, que vem bem depois de Cambises e de Dário, tinha condições de dar festas por 180 dias seguidos, sem faltar nada. E olha que depois de muito satisfeito com a festa, resolveu mostrar a esposa e todo mundo sabe o que deu. Vasti se revoltou e aí vem nossa querida Radassa, né? Para o poder, nossa querida Esté. Muito bem, agora acompanhe comigo. A conquista do Egito, então, foi fundamental para o Império Persa, porque trouxe tranquilidade ao Império Persa, no tocante a alimento. E, óbvio, muita riqueza de todas as outras áreas, e isso trouxe consequência dentro das Escrituras. Isso trouxe consequência no nosso querido mundo de Esdras e de Neemias. Nós veremos já já. Olhe para cá. Muito bem, nós chegamos exatamente aqui, e nós vimos que depois de 70 anos, o primeiro grupo que volta, destaque ali Josué, é exatamente o grupo de Zorobabel. É o grupo de Zorobabel. Tá bom? Do lado, filho, isso. Em 538. Pegue, por gentileza, o extrato que você recebeu, ok? E olha que interessante. O querido teólogo e professor e pastor, e um dos maiores do Brasil, o professor Carlos Oswaldo, ele retrata de forma muito direta isso. Em 539, Ciro conquista a Babilônia, aí você lê depois Daniel 5, 30 e 31, e em 538, Ciro faz um decreto. Pastor, por que vai diminuindo a data? Porque antes de Cristo, a data vai diminuindo até chegar a Cristo. Tá bom? Então, é sempre assim. Depois de Cristo, a data só aumenta. Tá? Muito bem. Então, em 538, Ciro faz o decreto. Está em Esdras 1, 1 a 4. E nesse decreto, retorna quem? Zorobabel e o seu grupo. Pode diminuir, filho? Por isso que está aí em 537, 49 mil. Professor Oswaldo, ele faz questão de somar um por um dos dados bíblicos. Ele é muito preciosista, diríamos assim. Então, aquele texto que nós lemos semana passada, que inclui 43 mil e pouco, mais
7 mil, 42 mil e pouco, mais 7 mil de escravos, ele somou e botou aqui 49.897, voltam sobre a liderança de Sesbazar e Zorobabel. Ele defende que Sesbazar e Zorobabel são pessoas diferentes. Sem nenhum problema, já explicamos isso na aula passada. E agora, olhe para o quadro, por gentileza. Volta então, Zorobabel, volta com 50 mil pessoas e uma riqueza maravilhosa dada pelo próprio rei. Vimos que o trajeto é esse aqui, Babilônia até Jerusalém, não dá para correr no meio, porque tem um deserto, aí você mata todo mundo. Você tem que fazer a mesma volta que Abraão fez. A mesma volta que Abraão fez. Tem um estudo muito bonito, estou tentando achar na internet para passar para os irmãos, a comparação entre a vinda de Abraão e a vinda de Zorobabel. E o autor desse estudo ainda faz uma comparação com o que vai ser a grande tribulação e a vinda de Jesus Cristo. É muito bonito isso. Depois, achando, passo para os irmãos. Zorobabel chega, e aí, olha que interessante. Se você pegar, por gentileza, no seu cronograma que entregamos para você, veja que em 538, Ciro faz o decreto. 537, Zorobabel vem. 536 são lançados os alicerces do templo. E existe uma oposição que paralisa a obra. De 536 a 520, a obra fica parada. De 536 a 520, a obra fica parada. Isso aqui nós colocamos aqui, ó, exatamente, tá? 6 meses depois começa, como exatamente está aqui, e destaquei aqui, ó, faz o altar, e os samaritanos vêm, mas a obra fica parada. Josué, pode retirar, depois nós voltamos exatamente nesse ponto. Amados irmãos, por que 20 anos a obra fica parada? Por que 20 anos a obra fica parada? O querido professor Oswaldo, quando você vira aqui, no nosso querido cronograma, amém? Quando você vira aqui, é interessante que ele coloca um dado aqui fundamental. 530 morre Ciro, em 525 sobre ao trono quem? Cambises II. E Cambises conquista o Egito, e em 522 ele morre, inclusive, na própria Palestina. E aí, 522, sobre Dario I. Irmãos, esses 3 dados são importantes hoje à noite, por quê? Porque Ciro não foi o chamado pastor que simplesmente disse, retornem. Deus não o chama de meu servo. Então, ele é o instrumento de Deus para que o povo retorne. Obviamente, seguindo as diretrizes de tudo que foi possível, vem Zorobabel. Vem com toda a riqueza que foi possível e já estudamos. Mas quando Zorobabel chega, Zorobabel e Jóshua, Zorobabel, representante da parte política, Jóshua, o representante da parte religiosa. Os dois encontram, à luz de Esdras, capítulo 4. Vamos para Esdras, capítulo 4. Uma forte oposição. Eles encontram, à luz de Esdras, capítulo 4, uma forte oposição. Então, Zorobabel é esse grande líder político que retorna, e retornando
levanta o altar, e levantando o altar, já começam a servir a Deus. E aí, quando ele começa a levantar o templo, quando ele começa a levantar o quê? O templo, você tem, infelizmente, o capítulo de número 4, asseverando o seguinte. Versículo 1. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e de Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos vosso Deus, como também já lhe edificamos desde os dias de Esarhaddon, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Por gentileza, um pouquinho da atenção. Quem é Esarhaddon? Você sabe perfeitamente que em 722, Israel é levado para a Síria. E qual era a política da Síria? Pegar gente que estava lá e trazer de volta. Para quê? Para misturar de tal forma que simplesmente a identidade cultural daquele povo deixasse de existir. Então, estes que dizem: olha, deixa eu ajudar você, porque eu estou aqui há muito tempo. Olha, deixa eu te ajudar, porque eu retornei já da Assíria. E eu sei quão é difícil reedificar, reconstruir. Eu sei que é a pior coisa do mundo, reedificar e reconstruir. Deixa eu te ajudar, que eu já tenho know-how. E escute, o Deus que vocês servem, nós também servimos. Mas quando você lê Isaías, Jeremias, os profetas são claros, dizendo que esse povo aqui que retornou, eles viviam em sincretismo religioso. Sim, tinham conservado algumas festas a Yahvé, mas também, no outro dia, beijavam Baal, adoravam Astarote e adoravam os grandes deuses assírios. Então, o que acontece? Quando eles chegam e eles querem promover todo o know-how deles para ajudar os judeus que retornaram, na verdade, eles queriam, de alguma forma, em primeiro lugar, ver tudo o que estava acontecendo. Politicamente, não era interessante que Jerusalém se reerguesse, porque Jerusalém estava na província de Samaria. Se lembra o estudo passado? E retrasado? Godolias morre, Jerusalém é abandonada e é entregue a Samaria. Então, na medida em que Jerusalém se ergue, eu, governador de Samaria, eu vou ter problemas, porque todo o dinheiro que eu poderia arrecadar não chega aqui. E Jerusalém sempre foi nosso rival histórico. Absolutamente histórico. Essa é a questão. Então, ajudar eles queriam? Não. Segundo lugar, aqui existe algo de muito espiritual. É o que se chama de ecumenismo. Esse povo veio para, na medida em que ajudasse Zorobabel e Jóshua reerguer o templo, esse povo também passaria a ter direito de, no templo, adorar. E era uma questão do Oriente Médio na época. Já que estamos juntos, excelente. Tem o horário do meu culto e depois tem o horário do seu culto. Está entendendo? Então, de alguma forma, eles iam promover cultos a deuses assírios. Por isso que Zorobabel, que é criticado muito pelo versículo de número 3, que diz: porém Zorobabel e
Joshua, e os outros chefes dos pais de Israel disseram: não convém que vós e nós edificamos casa para o nosso Deus, mas só nós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Sírio, rei da Pérsia. Então não queremos papo com vocês. Agora, não jogou na cara deles que era só uma questão, quer dizer, que principalmente era uma questão religiosa, mas simplesmente olhou para eles e diz: ó, não convém. Não convém porque o rei da Síria deu poder a nós, e nós é que vamos reedificar. Acabou. Colocou a questão em termos políticos e continuou. Aí o versículo de número 4 diz assim: todavia o povo da terra debilitava a mão do povo de Judá e inquietava-nos de edificar. O que significa isso? Povo da terra. O povo da terra era exatamente todos aqueles que estavam ao redor de Judá, principalmente esses de Samaria, que de alguma forma, por ainda não existia em Judá autonomia política e administrativa, de alguma forma fustigava aquele povo, para que aquele povo não tivesse a possibilidade completa de se dedicar à restauração do templo e depois dos muros. Então, é muito simples entender isso. Samaria dominava toda aquela região. Samaria dominava toda aquela região. E o grande detalhe é mais ou menos assim. Fustigar como? Bem, todo mundo sabe que, de bonzinho, Ciro só tinha a cara e a propaganda. Não pague os impostos para você ver quem era Ciro. Está entendendo? Ciro só deixava ter vida social e vida religiosa própria por causa dos impostos. E aí o que acontece? Você, na medida em que tem novas pessoas no território, você tem condições de cobrar muito mais de cada um e enviar para o Império Persa aquilo que ele tem direito. Então, aqui no versículo de número 4, o povo da terra debilitava a mão do povo de Judá. Não significa somente aquela atitude psicológica, maldosa, de ficar ao lado dizendo vai dar errado, vai ser ruim. Não. Debilitava também significa o conjunto de relações sociais em que, de alguma forma, Samaria estava explorando Jerusalém que estava nascendo. E, de alguma forma, o povo não podia se dedicar completamente ao projeto de reconstrução do templo. E Samaria não queria um templo em Jerusalém, porque a consequência de ter um templo era, imediatamente após, a autonomia de Jerusalém voltaria, porque o templo passaria a ser também o local de colheita de impostos. E óbvio, Jerusalém iria se reerguer. Então, de forma maldosa, de alguma forma que a Bíblia não descreve, aqueles que voltaram começaram a talvez ter que trabalhar um pouco mais, talvez ter que pagar mais impostos. E aí ia cuidar do templo, aí a ovelha que estava em casa era roubada. Aí, entendeu como é que é? Não tinha paz para realizar o que tinha que realizar. E não tendo paz, começou a desanimar. E aí começou a debilitar as mãos. E olha o jogo maligno. Porque quando o diabo não chega perto da gente para nos abraçar, aí ele vem com oposição. Absoluta oposição. Já que os samaritanos não foram abraçados pelos judeus, vem oposição agora. Versículo 5. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o plano. Todos os dias de Ciro, o rei da Pérsia, até o reinado de Dario,
rei da Pérsia. Então veja que eles tiveram oposição durante o reinado de Ciro e durante o reinado de Cambises II. Só com Dario, e olha que com Dario ainda tiveram oposição, só com Dario, irmãos, só com Dario é que simplesmente eles puderam conseguir, de novo, autorização para quê? Para reerguer o quê? O templo. Só com Dario. E se você pegar rapidamente o que aqui está na nossa querida, né? No cronograma, na primeira página, o último ponto, de 536 a 520, simplesmente a obra para. Simplesmente a obra para. E por que para? Porque já vem sendo debilitada a força do povo. Aí você tem conselheiros. Como assim conselheiros? Alguns interpretam esse ponto dizendo, no meio do povo, alguns dos anciãos estava sendo pago para olhar para o povo e dizer, esquece, vai dar certo não. Esquece, vai dar certo não. Ou seja, aquele maravilhoso fogo amigo. Fogo amigo. Quer dizer, o indivíduo volta da Babilônia. O indivíduo chega para reconstruir. E aí, de repente, a galera começa a pagar mesmo dinheiro. Que a Bíblia diz, foram subornados para, no meio do povo, no meio deles, começar a desanimar. E o povo foi desanimando. E aí, o que acontece? Vamos lá. E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, eles ainda escreveram acusações sobre Judá e sobre Jerusalém. Assuero aqui é quem? Cambises II. Cambises II. Então, o checkmate foi isso. Mandaram cartas dizendo, olha, esses judaítas são perigosos, esses judaítas só deram problema, essa cidade é perigosa se ela se erguer. E aí o que acontece? Infelizmente, vem do rei a ordem real de que pare a construção. Pare a construção. Isso está no capítulo 4. E, infelizmente, quando eles foram entregar isso, ainda foram entregar com muita alegria. Você vai ler aqui o nome Artaxerxes. O cronista coloca Artaxerxes, que foi o rei que simplesmente disse não para a construção. Meu Deus, pastor, e isso aqui é um erro, né? Porque Ciro, Cambises, Dario, depois é que vem Artaxerxes. E lá no capítulo da frente diz que é Dario que deixa eles voltarem a construir. Calma. O nome Artaxerxes também é título. Artaxerxes também é o quê? Título. Pode ser um nome específico, mas também pode ser um título. E aí é óbvio que aqui nós não temos muita segurança se foi realmente o rei que determinou ou se foi alguém ao lado do rei com poderes dados por ele para determinar. Está compreendendo? Porque o rei Artaxerxes mesmo é bem depois. Então aqui é um título. E o que é interessante é que chegou o momento e parou tudo. O que deu em Zorobabel? Por que Zorobabel permitiu isso? Como é que foi minando
o coração de Zorobabel e Jóshua para que isso acontecesse. O livro de Esdras não dá a resposta. Para você ter a resposta, você precisa ir para Ageu. Ageu. Como a Bíblia é fantástica, né? Como a Bíblia é fantástica. Para você entender por que Israel e Judá caíram, aí você tem todos os profetas anteriores ao exílio. Para você entender como era a vida no exílio, aí você só tem 2 profetas, Daniel e Ezequiel. Agora, para entender o que foi depois do exílio, Deus usa Ageu, Zacarias e Malaquias. Bota na cabeça assim, ó. Bota na cabeça assim, fica mais fácil. Exílio. Deus usa quem? Para que o povo não desfaleça. Daniel e o quê? Ezequiel. Depois do exílio, Ageu, Malaquias e Zacarias. Antes do exílio, a galera inteira. A maioria dos 12, Isaías, Jeremias. Aí você consegue entender. Porque você junta com a história dos reis de Israel, aí você consegue entender Amós, Obadias, Jeremias. Agora, no momento em que estão no exílio, Daniel e Ezequiel. Mas para entender esse momento agora, depois do exílio, só Ageu, Zacarias e Malaquias. Gente, como Deus é fantástico. Olha o que o Senhor nos explica no capítulo 1 de Ageu. Ele nos explica os anos de comando de Zorobabel e de Jóshua. Ou Jesuá, ou Josuá. Depende de como está na sua Bíblia. O capítulo 1, não se assustem, ele demonstra um povo que foi cansando. Foi cansando. Meu Deus do céu, no nosso próprio meio, o ancião fulano tal, o ancião ciclano tal, está dizendo que não vai dar certo. E enquanto eu estou aqui no templo, estão roubando o meu cordeirinho. Estou no templo, acabaram de levar minha esposa e meus 2 filhos. Está entendendo como é que era a coisa? Aquele povo simplesmente, quando veio o decreto de Cambises II, se foi o rei que assinou mesmo, ou de um grande homem, aí vem o título, Artaxerxes, que depois é de um outro rei posterior, aquele povo, irmãos, parece que tinha esquecido tudo o que tinha acontecido. Você se lembra que quando eles chegaram, que eles levantaram o altar, foi um momento lindo e maravilhoso, mesmo eles estando apavorados. Vocês se lembram que quando colocou a planta do novo templo, e que fez a base, o alicerce do novo templo, os jovens tudo gritando de alegria, e os velhos chorando de dor. Por que os velhos choravam de dor? Porque ia ser muito menor, muito mais feio. Mas os jovens estavam felizes e alegres. Gente, o diabo agiu no desânimo de forma tão grande. O diabo, ele simplesmente trabalhou em toda aquela geração para que através das dificuldades que eles estavam tendo, eles fossem desanimando. E vamos ser francos, quando chegou o decreto, parece que foi até alívio.
E aí eclodiu no coração deles algo fantástico. O que realmente no coração deles estava? O desejo de não realizar a obra de Deus. Ageu, capítulo 1, descreve esse povo com Zorobabel. Vamos juntos? Ano 2º do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês. Então, ano 2º do rei Dario. Então, já estamos aqui em 520. 520, ô ódio. 320. Ou 520. Não, é 520. Desculpe. Olha o cansaço. Nós estamos aqui em 520. Já tinha passado Ciro, já tinha passado Cambises. O usurpador tentou, Dario veio, tomou o poder, matou tudo que era bandido do lado do usurpador. Veio a minha palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Palavra para quem? Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e Jóshua, filho de Zodaque, sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e a casa do Senhor vai ficar deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Espera aí. Quer dizer que aproveitaram do decreto para fazer a casa de vocês e deixar minha casa abandonada? Quer dizer que é antes a casa de vocês do que a minha casa? Então deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Versículo 6. Semeais muito e recolhei pouco. Comeis, mas não fartais. Bebei, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe um salário, coloca num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Faz um check-up. Subi ao monte. Trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Bota a mão na consciência, versículo 9, vocês estão olhando para o muito, mas estão alcançando é o pouco. E esse pouco, quando vocês trouxerem para casa, eu mesmo vou soprar. Por quê? Porque eu, Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e de cada um de vós que corre para a própria casa, por isso eu retenho do céu o orvalho e da terra os frutos. Fui eu que vim trazer a vós a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre a terra, como também sobre os homens, e sobre os animais, e todo o trabalho da vossa mão. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Zodaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Eu, Senhor,
levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Jodá, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Gente, Zorobabel volta, e o povo, diante das dificuldades que teve, e diante do decreto, disse: vamos parar. Até uma teologia falsa existiu. Até uma teologia falsa. Versículo 2. Esse povo está dizendo: ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor, porque está acontecendo tudo. Está cheio de inimigo. Estamos cheios de problema. A população que encontramos pobríssima e passando fome. Ainda vem um edito do rei dizendo que não pode construir. Acho que não é tempo de construir. Isaías 44. Gente, Isaías 44, fundamental. Leia em casa. O Senhor Deus, de forma muito clara, direta e objetiva, o Senhor Deus disse: gente, eu estou levantando Ciro, e Ciro vai simplesmente repovoar vocês, para que vocês construam minha casa. Para que vocês construam minha casa. E o povo simplesmente estava olhando para si, para os seus interesses, seus gostos. Algumas Bíblias dizem, o Senhor disse aqui por Ageu: vocês estão com casas principescas, e a minha casa está abandonada. A minha casa está abandonada, jogada. O que está acontecendo aqui? O povo aproveitou e literalmente expôs o que estava no coração dele. Primeiro eu, depois as coisas de Deus. Primeiro minha casa, depois o resto. Primeiro meus desejos, depois o Senhor. Primeiro minha casa, depois a casa do Senhor. Aí eu preciso que você volte no nosso cronograma. Volte ao nosso cronograma. Olha que interessante. Em 522, Dario primeiro toma o poder depois de derrotar o impostor, né? E 522 até o começo de 520, esmaga as rebeliões, e aí é que vem Ageu. Ó que interessante, Ageu exorta o povo a arrepender-se e continuar a obra do templo. E o que é interessante é que aqui se cumpre o que está em Esdras, capítulo 5, quando os oficiais persas e os samaritanos chegam perto e dizem: por que vocês voltaram a construir? Por que vocês voltaram a construir? Por quê? Porque Ageu incendiou o coração de Jóshua, e incendiou o coração de Zorobabel, e Ageu simplesmente diz: vamos construir, vamos construir, vamos construir. E aí os anciãos começaram a dizer para os persas: nós temos direito de construir porque Ciro deixou. O que acontece? Escrevem uma carta. Quem agora está no poder é Dario, e Dario manda o seu bibliotecário verificar os anais, e lá estava. E o próprio Dario permitiu a reconstrução. Então, olha a coragem de Ageu. Ageu insufla o povo, literalmente, a desobediência, não. Havia uma ordem de Ciro, houve uma contra-ordem, talvez de Cambises.
Mas havia a ordem de Deus. E aquele povo perdeu o que havia de mais maravilhoso e que ainda existe no povo de Deus. Qual é o combustível, irmãos, que nos faz andar todo dia e crer em Cristo? É a fé. É a fé. A gente não anda pelo que vê, pelo que ouve, pelo medo que vem ao coração. A gente não anda pela razão e muito menos pelos sentimentos. A gente anda pela fé. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de quem? De Deus. Se Deus já tinha dito, eles sabiam. Gente, eles foram atrás de Ciro para mostrar para Ciro. Eles foram atrás de Ciro para mostrar para Ciro. Isaías 44. Eles foram atrás de Ciro para mostrar, ó, você é chamado de pastor de Deus, servo de Deus. E aí como é que eles voltam? E de repente vão desanimando. Aí desanima da casa de Deus, mas da casa deles não desanima não. Alguns autores, aí não tem comprovação histórica, não tem como. Mas alguns autores dizem que o povo voltou com cedros que Ciro deu para a reconstrução da casa. Alguns autores dizem que eles pegaram os cedros para a reconstrução da casa e foram construir a casa deles, cara. Gente, era uma geração que tinha a Babilônia ainda no coração. Era uma geração que não estava muito por aí com o templo. E tinha tanto a Babilônia no seu coração, porque os seus interesses foram colocados acima da vontade de Deus. Viveram tanto na Babilônia, e na Babilônia é que começou as sinagogas. E sinagoga existia porque não tinha templo, e aí através da sinagoga você diminui a dor de não ter o templo. E é uma geração que se acostuma e cresce sem templo, vivendo em sinagoga. E por viver em sinagoga, sem nenhum problema e erro quanto a isso, o templo era algo distante. Se o templo estivesse no coração deles, mesmo com a ordem, eles diriam, nós vamos, que Deus mandou. Mas parece que eles aproveitaram esses 16 anos, e o quê? Foram cuidar da sua vida. E Deus tem que levantar Ageu. Por isso, irmãos, que aqui, no nosso cronograma, tem aí, ó, 520. Ageu exorta o povo a se arrepender e continuar a obra do templo. 519. Um ano depois, Zacarias vem e encoraja o povo a reconstruir o templo. Suas profecias messiânicas acendem esperança no coração do judeu. Leia depois em casa Zacarias de 1 a 8. Você vai ver que coisa fantástica. E aí, Esdras vem e no seu texto ele diz que os oficiais, bem como os samaritanos, escrevem ao rei e os judeus dizem, não, pode procurar lá. E aí Ciro encontram o edito de Ciro e o rei permite a construção. Olha que lindo. Em 515, o templo é construído. O templo é construído. Então veja que interessante, né? Se você parar e pensar, olha que fato fantástico e formidável. Me ajude, Josué, voltando nos slides. Irmãos, pense comigo, ó. Tudo isso que você está tendo na mão
é produto de quê? Desse livro aqui, Foco e Desenvolvimento. Livro maravilhoso, Velho Testamento, mas tem esse aqui também do Novo Testamento. Tá? É uma obra que, se você tiver, sem brincadeira, é fantástico. O professor Carlos Alberto Pinto é fantástico. Só toma cuidado com uma questão. Ele é cessacionista. Ele não crê na continuidade de milagres e etc. Né? Entendeu? Tinha que vir para a tarde da bênção. Aí eu quero ver. Aí, o Senhor cura, faz milagre, mas tá bom. Aqui está exatamente o que está aí, e que eu ia seguir ponto a ponto com os irmãos, destacando, tá bom? Então vou destacar rapidamente. Eu não esperava o presente do pastor, nosso amado pastor Heber. Aí, Heber, me faz um favor, é esse ponto, você pula, faz lá direitinho, tá bom? Você lembra do templo de Jerusalém? Não era lindo? Por dentro, não era fantástico? Gente, só o que em Esdras diz que eles trouxeram de volta, que achou, né? Que trouxeram de volta, era uma riqueza estupenda. Tanto lindo por dentro quanto por fora, né? Olha o templo de Zorobabel, gente. Dói, né? Olha a comparação. Olha o de Zorobabel. Mas dói. Mas dói. Mas era o que tinha. Ageu tem que dizer, gente, não olha para isso não. A glória desse templo vai ser maior do que a do primeiro. Por quê? Porque Ageu, ao mesmo tempo que é o profeta, que ergue o povo para a construção do templo, é também o profeta de Deus que fala de Cristo. E quando ele diz que a glória vai ser maior, é em razão de quê? Porque Cristo entraria nesse templo. Nesse templo. Herodes vai pegar isso aqui, vai transformar num dos prédios mais suntuosos do mundo. Do mundo. Tanto é que, preste atenção, sexta-feira que vem a gente não vai estar junto. Mas sexta-feira que vem nós vamos estar no Congresso de Mocidade, que vai ser maravilhoso. Aí qual vai ser o estudo especial de sexta-feira? Eu vou mostrar para os irmãos, já tem gravado, como é que Herodes pega isso aí e transforma numa maravilha. Vou mostrar para vocês, tem tudo gravado, né, Heber? Tudo direitinho. E aí a gente vai soltar como é que Herodes pega isso aí e transforma numa maravilha. Aí você assiste em casa e à noite a gente está junto aqui com a mocidade adorando o Senhor. Mas isso aí vai se transformar numa maravilha. Meu filho, pode retirar. Pode retirar. Pastor, eu não acredito que Ageu se mata, provoca quase uma rebelião contra o Império Persa para construírem isso. Irmãos, a vida é a medida do possível. Mas isso aí, na minha opinião, não foi produto de uma geração que, assim, de todo o coração amava a Deus. Eu peço ao Senhor perdão se eu estiver julgando errado. Eu compreendo a construção daquilo ali, na medida em que os recursos eram muito poucos. Eu compreendo a construção daquilo ali, na medida em que a capacidade do povo era pequena.
Mas quando você interpreta Ageu profundamente, tinha casas que eram comparadas com palácios babilônicos. Quando Ageu diz, como é que vocês fazem casas apainadas? A expressão apainada significa casa extremamente luxuosa. E a casa do Senhor está abandonada, porque não tinha nem prédio quando Ageu falou. Era só monturo. 16 anos de monturo. 16 anos de monturo. E quando sai aquilo. Sai aquilo. Ainda bem, irmãos, que hoje, isso tudo aqui é prédio. Deus habita na gente. Ainda bem. Porque se a gente colocar a mão na consciência, até isso aqui que Deus nos deu, que é perfeito, e a gente está lutando para que isso aqui suba com a mesma qualidade. Você está entendendo? Porque é caríssimo o que estamos fazendo, que para Deus tem que ser o melhor. Mas é simples prédio. Ainda bem que hoje Deus habita em corações. Interessante que quando essa segunda casa foi dedicada a Deus, não teve fogo caindo, não. Shekinah nenhuma ocorreu, não. Estranho isso, né? Mas o que é que você pode esperar de uma geração que olha para os seus interesses e deixa o reino de Deus de lado? O que você pode esperar de uma geração? Leia Ageu. O que você pode esperar de uma geração que olha para a sua vontade e o resto é resto? Leia Ageu. Vai esperar o quê? Isso é uma crítica minha, você não precisa concordar, tá bom? O que é palavra de Deus é palavra de Deus, e eu digo, ó, aqui é palavra de Deus. Isso aqui é uma crítica minha. Leia Ageu. E você vai ver que momento difícil. Mas nem aquilo ali existiria se o Espírito de Deus não movesse o coração. E aí uma pergunta que a gente se faz. Por que nessa época os templos eram tão importantes? Você já pensou nisso? Por que nessa época os templos físicos realmente eram tão importantes? O que havia nesses locais e nesses espaços? Com o Novo Testamento, quando Jesus disse, eu agora habito em corações, há uma mudança significativa. Nós somos o templo e a habitação do próprio Deus. Por isso que a nossa vida não é qualquer uma, por isso que nossa alma não é qualquer um, por isso que a gente se oferece em sacrifício vivo, agradável, santo e puro diante dele. Mas, o professor Daniel Reich, ele tinha gravado para a gente aqueles vídeos de queda de Jerusalém, né? Se lembra? Passou numa semana na leitura bíblica diária, e junto com aqueles vídeos, eu pedi para ele fazer num único pacote para a gente, né? Ele fez mais 3 vídeos fantásticos sobre templos em Israel. Templos em Israel. E aí, pastor Heber vai preparar bem direitinho, tudo certinho, e no devido momento a gente avisa a igreja,
templos de Israel. Você vai ficar assustado com a questão relacionada a templos. E vai entender com mais profundidade tudo isso que aqui está. Irmãos, a geração pós-exílio foi uma geração tão dominada pela Babilônia e pelos persas, que quando você termina o Velho Testamento com Malaquias, o livro de Malaquias é uma sentença condenatória. Deus dizendo para o povo dele: eu desprezo vocês. Eu odeio vocês. A vontade que eu tenho é de pegar o esterco e enfiar na cara de vocês. Pega a porcaria do manco, do coxo, que vocês trazem para mim como oferta, e vai dar para o governador de vocês, vê se ele aceita. Deus chega a indagar: por que meus sacerdotes estão trabalhando na lavoura? Sério. Deus chega a dizer: roubará o homem a mim. Ele chega a dizer: eu sou dono do ouro e da prata, eu não preciso de nada disso não. Olha que geração volta da Babilônia, e não obstante, gente grande como Daniel e Ezequiel, e depois Ageu e Zacarias, Deus tem que fechar o Velho Testamento com Malaquias, dizendo: eu quero vomitar vocês. Você entendeu? Eu quero vomitar vocês. Irmãos, ainda bem que Jesus veio. Ainda bem que o Senhor veio. E não se equivoque. Veio no momento correto. Graças a Deus, né? Agora é uma geração que começa com a geração de Zorobabel. E que termina com a geração de Malaquias. Assim, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia. Escute. Quando você escutar os estudos do professor Hayek, não se assuste quando o professor Hayek te disser que o templo se tornou um centro de ladrões. Não se assuste. Porque a coisa foi de ladeira abaixo. Mas louvado seja o nome do Senhor. São nos momentos mais difíceis da humanidade que Deus manda a salvação. E aproveita em casa, tá? Bom que você revisa Esdras, Neemias, e ainda a reboque lê Zacarias e Ageu. Tá? Maravilhoso. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais conhecimento e mais luz sobre a Tua palavra. Senhor, que momento difícil esse após o exílio. Momento de reconstrução, momento de início. Momento em que a história poderia ser diferente. Momento em que tudo poderia mudar, ó Deus. Mas, como Tu és Deus de misericórdia, graça e bondade, ó Senhor, muito obrigado, porque tudo mudou quando o Teu Filho veio. A luz de novo brilhou, a graça de novo se manifestou, a misericórdia de novo se instalou. Mas, Senhor, ajuda-nos a compreender todo esse final do Velho Testamento
para que aí sim, cada parte do Evangelho valha muito mais do que vale hoje. Cada parte do Evangelho se torne um fenômeno rico, maravilhoso, extraordinário da tua graça. Daí podemos entender porque teu Filho veio e esteve entre nós e nos trouxe luz. Porque o Velho Testamento termina nas mais densas e horríveis trevas. Mas obrigado pela luz do mundo e obrigado pelo teu amor. Obrigado, ó Deus. Amém e amém.